Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Graças a Deus, queridos, que mais uma vez nós estamos aqui diante deste canal, diante deste aparelho, fazendo mais um vídeo para este canal, nosso canal do YouTube, canal do nosso Ministério Igreja Pentecostal Primitiva. Eu sou a pastora Rosângela Oliveira, fundadora deste ministério. Queridos, e agradecendo a Deus que mais uma vez Ele nos concedeu que nós estivéssemos aqui gravando mais um vídeo para este canal. Graças a Deus, queridos, e aqui neste momento nós vamos fazer um pequeno culto, incluindo oração, incluindo a palavra de Deus, o ensinamento, e vamos fazer tudo isto para honra e glória do nome do Senhor, levando adiante esta grande obra que o Senhor está fazendo através das nossas vidas. Portanto, amados, vamos iniciando agora este pequeno culto com oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, ó Pai querido, Pai amado, muito obrigada, meu Pai santo, por mais, ó Pai amado, este vídeo que nós vamos fazer, meu Pai amado, nesta hora, Pai, para este canal. Ó Pai santo, que este vídeo, Pai, venha alcançar todos aqueles que Tu deseja alcançar através dele. Ó Pai santo, Pai amado, prega, Pai santo, a Tua palavra, que a Tua palavra alcance os corações, alcance todo aquele, ó Pai santo, que anseia, todo aquele que precisa, Pai. Ó Pai querido, que esta palavra, meu Pai, que vai ser lida e ensinada através deste pequeno culto, meu Pai, alcance o Teu objetivo, meu Pai, inteiramente, ó Deus, e vai alcançando todas as almas, todos aqueles que precisam, ó Pai, ouvir deste vídeo, ouvir desta palavra, Pai, e ser alcançado por Ti profundamente, ó Pai, corpo, alma e espírito, ó Deus, porque nós estamos na última hora, meu Pai amado, e é uma grande necessidade, meu Deus eterno, que a Tua palavra seja levada novamente sobre a face da terra, meu Pai, o Teu evangelho verdadeiro, o evangelho do reino trazido por Jesus, que mais uma vez, meu Pai, Tu levanta sobre a face desta terra poderosamente, ó Deus, porque, Pai, Tu estás iniciando o último avivamento espiritual que vai preparar todas as almas, meu Pai amado, para ir para o Teu reino, meu Deus eterno, todas as almas que desejam, todas as almas que Te amam, todos aqueles, meu Pai santo, que buscarem por Ti. Ó Pai querido, Tu estás dando alimento, Tu estás dando caminho, meu Pai, condição, ó Deus, para que eles encontrem a Tua verdadeira palavra, meu Pai santo, e caminhem por ela até chegar em Ti. Ó Pai querido, muito obrigado, Pai santo. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada por tudo. Jesus, meu amigo, está aqui mais uma oportunidade, Jesus, que Tu estás criando, Jesus santo, para levar o Teu evangelho do reino sobre a terra. Ó Jesus, o mesmo evangelho que Tu mesmo vieste trazer, o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, o evangelho da comunhão, meu Pai, o evangelho, meu Pai amado, que leva toda aquela alma, meu Pai, que deseja, Jesus querido, se abraçar contigo. Este evangelho, Jesus santo, é o caminho, Jesus querido, que conduz as almas para Ti. O Teu evangelho, Jesus querido, o evangelho de poder, o evangelho usado pelo Espírito Santo para conduzir as almas de volta para os Teus braços. Jesus querido, mais uma vez, Tu vais pregar deste evangelho, Jesus querido, através deste pequeno culto que vai ficar gravado neste vídeo para este canal. Espírito Santo, faz a Tua obra, Espírito Santo. Não apenas através deste canal, mas de todos aqueles que Tu já tens levantado sobre a face dessa terra, para levar o verdadeiro evangelho do reino, em busca, Espírito Santo, que as almas ouçam verdadeiramente a Tua palavra, o evangelho que pode salvar, o evangelho que pode purificar e restaurar uma alma, Jesus, Espírito Santo, para que possam ter a chance de chegar no céu. Espírito Santo, faz a Tua obra nesta noite. Em nome de Jesus nos pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, não perdendo tempo,
já vamos para a palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite, dando continuidade no nosso pequeno culto, queridos, no nosso pequeno culto desta noite. E o nosso ensinamento de hoje está contido na passagem que está no livro de Cantares, capítulo 8. Livro de Cantares, capítulo 8, a partir do versículo 5. A epígrafe diz: o amor inalterável do esposo para com a esposa. É a epígrafe desta pequena passagem que o Espírito Santo tem nos dado, queridos, para nos ensinar, através dela, muitas coisas nesta noite. O primeiro versículo diz: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridos, vamos orar novamente, pedindo ao Espírito Santo que venha pregar através de nós, venha nos dar tudo aquilo que Ele quer nos ensinar, todo entendimento que Ele quer nos esclarecer. Nesta oportunidade, queridos, que o Espírito Santo chegue ao seu objetivo total e tudo aquilo que Ele queira nos falar através desta pequena palavra, Ele venha nos dar este entendimento nesta hora. Vamos orar. Espírito Santo, meu amigo, muito obrigada, querido, por esta pequena passagem. Espírito Santo, esta palavra tão poderosa, vem falar conosco, Santo. Vem nos dizer o que tu queres, Espírito Santo, nos dizer através desta palavra. Não deixa, Espírito Santo, que nada venha nos faltar. De tudo aquilo que tu queres nos esclarecer neste momento através desta palavra, fala conosco, Espírito Santo, e que este ensinamento venha nos alcançar profundamente, queridos, e deixe bem claro para nós tudo aquilo que tu queres, Espírito Santo, nos ensinar nesta noite com esta palavra. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Queridos, esta palavra contida no livro de Cantares, no capítulo 8, como todos nós sabemos, o livro de Cantares, ele foi escrito por Salomão, como outros livros da Bíblia também foi escrito por Salomão. O livro de Cantares, ele cita os cânticos de Salomão. Salomão era um homem muito romântico, né? E ele escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e também o livro de Cantares. E o livro de Cantares, ele cita só os cantares de Salomão, só as músicas, os hinos, os poemas, os versos amorosos que Salomão compôs, digamos assim, né? E o livro de Cantares é um livro romântico que fala de amor, né? Mas de que amor o livro de Cantares está falando? Espiritualmente falando, queridos, o livro de Cantares fala do amor de Jesus pela sua igreja, né? Enquanto Salomão escrevia os livros de o livro de Cantares para uma mulher que ele amava, na realidade, espiritualmente falando, o livro de Cantares, ele fala sobre o amor de Deus para com a igreja e o amor o amor de Jesus para com a igreja, de Deus também, né? O amor de Deus, o amor de Jesus para com a igreja. E fala também do amor da igreja para com Jesus, para com Deus, como deve ser. E aqui, nesta passagem do livro, aliás, do capítulo 8, a partir do verso 5, não é diferente, né?
A epígrafe diz: o amor inalterável do esposo para com a esposa. Esta epígrafe, querido, já é muito profunda. A epígrafe já está falando de um amor inalterável, ou seja, um amor que não muda. Do esposo para com a esposa, ou seja, espiritualmente falando, faz alusão ao amor de Jesus para com a igreja, um amor imutável, que não muda. Fazendo lembrar que foi o amor de Jesus pela sua igreja que fez com que ele deixasse a sua glória, entrasse na humanidade, entrasse na raça humana e viesse morrer na cruz do Calvário, dando a chance de que a sua igreja tivesse um caminho por onde voltar para Deus, né? Porque quando o homem pecou no jardim do Éden, ele foi condenado ao inferno, condenado à perdição eterna. Mas Jesus, com seu tão grande amor, amor do Pai, ele foi enviado por Deus para abrir um caminho, dar uma chance. Com a sua própria vida, Jesus derramou a sua última gota de sangue na cruz do Calvário, para dar uma chance para que a humanidade possa voltar, regressar aos braços do Pai. Então, queridos, aqui nesta pequena passagem, são apenas 3 versículos, nós vamos ver um exemplo de que amor é este, citado aqui no livro de Cantares, escrito por Salomão. O versículo 1 diz assim: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? É uma pergunta que se faz aqui. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Né? Aí continua, diz: debaixo de uma macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. O ser diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Esses 2 versículos aqui, querido, está falando de um amor tão profundo, de um amor tão verdadeiro, de um amor tão grande, que vai além da morte, que vai além de todo e qualquer problema, de todo e qualquer obstáculo. O versículo 5 está perguntando: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Queridos, quando nós lemos um versículo deste, o que nos faz lembrar? Quando Jesus, queridos, ele vier buscar a sua igreja, quando ele vier neste mundo buscar a sua igreja, e eu também faço lembrança, né? Nós podemos lembrar aqui de todos os que morrem antes, que já morreram antes do arrebatamento e os que vão morrer antes do arrebatamento da igreja. Queridos, que amor tão grande, que coisa tão maravilhosa, que coisa tão aprazível vai ser o encontro do salvo com Jesus. Vai ser o encontro de todo aquele que forma a igreja de Jesus, tanto os que já foram, como os que ainda vão e os que vão pelo arrebatamento. E os que vão depois do arrebatamento, porque muitas pessoas também serão salvas depois do arrebatamento, todos os que vencerem a grande tribulação, os que morrerem sem negar o nome de Jesus, e os que vencerem a grande tribulação e chegarem no reino milenar, todos estes somarão a igreja de Cristo. E aqui
É uma pergunta: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente a seu amado? Quem, queridos? Quem é esta? A noiva do Cordeiro. E que deserto, né, queridos? E que deserto esta igreja vai estar vencendo, terá vencido para sair deste deserto, abraçada tão aprazivelmente pelo noivo, pelo Cordeiro. Quem é esta? É a igreja do Senhor. A igreja amada do Senhor, pelo qual ele veio na terra e derramou a sua última gota de sangue, queridos. Aí aqui pergunta a gente faz: meu Deus, que amor é este? Que amor tão grande é este? É o amor de Jesus por esta igreja. Mas aqui, queridos, está falando, não está, este versículo aqui, esta primeira parte deste versículo 5, ele está falando do amor da esposa para com o esposo. Esta primeira parte do versículo, ele está falando do grande amor da esposa para com o esposo, que a pergunta se faz: quem é esta que vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Quem é esta que vem? Por quê, queridos? Para você ser a igreja de Deus que vai subir ao céu com Jesus, você precisa amar a Jesus. Você precisa ser a noiva apaixonada, a noiva que ama. A noiva que Jesus vem buscar deste mundo, buscar deste deserto. Você tem que ser a noiva que retribui, digamos assim, este tão imenso amor do noivo. Porque se não for assim, queridos, nós não seremos igreja, porque é o nosso amor por Jesus que nos leva a obedecer todos os mandamentos. É o nosso amor por Jesus que nos leva a suportar, a cumprir, a passar por todas as provas, que nos leva a renunciar tudo. Então, queridos, se não houver amor por Jesus, se esta igreja não amar este noivo, este esposo que é Jesus, nunca, jamais, em tempo algum, ela será a noiva. Porque a noiva de Jesus tem que amar a Jesus do mesmo jeito, da mesma maneira que Jesus a amou, dando a sua própria vida. Porque Jesus, queridos, na palavra, ali no Novo Testamento, Jesus fala por diversas vezes que nós, para nos entregarmos a Ele, nós temos que nos negar completamente. Do contrário, queridos, se nós não morrermos para nós mesmos, de forma alguma nós vamos conseguir pertencer a Deus. Porque, queridos, quando nós precisamos, para nós pertencermos a Deus, nós precisamos morrer para nós mesmos. Do contrário, não tem como. Se ficar algo em nós que ainda tiver vida, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, daquilo, de toda a nossa vida, que outrora era nossa e nós tomávamos de conta e a gente decidia o que fazer, se alguma coisa restar disso, meu querido, simplesmente não tem como aceitar Jesus. Não tem como se entregar verdadeiramente, não tem como pertencer a Ele verdadeiramente. Nós temos que morrer, temos que nos negar inteiramente para pertencer a este noivo. Por isso, queridos, eu estou falando aqui, que assim como Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, também é necessário que nós venhamos a morrer nesta mesma cruz, crucificando a nossa carne, para nascermos em espírito, para ressuscitarmos em espírito, para que nós possamos pertencer a Jesus, ser esta noiva que Ele vem buscar, esta noiva que vem
do deserto, deste mundo, encostada no Cordeiro, tão aprazivelmente encostada no seu noivo, quem? Jesus. Continuando o versículo diz: debaixo de uma macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Queridos, isso aqui, esta passagem aqui, você logo pensa ele falando, é como se a igreja estivesse debaixo de uma macieira deitada. Aquela mulher deitada embaixo de uma macieira, lembrando, recordando o seu passado, recordando o seu nascimento, a sua vida terrena, né? É como se o noivo viesse e despertasse aquela noiva que está ali pensando no seu passado, pensando em quem lhe deu a luz, na sua natureza, E o que Jesus faz? Ele vem e desperta ela da matéria. Desperta daquela que ele deu a luz, a matéria, né? A terra. Porque nós fomos, queridos, criados do pó da terra. E Deus, quando nos criou, ele colocou em nós o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus ele vem até nós, queridos, ele nos desperta para o nosso espiritual, para o Espírito de Deus que está em nós. Ele, para nos salvar, queridos, ele precisa nos despertar. Ele precisa acordar o Espírito do Pai que está em nós. Do contrário, queridos, nós vamos continuar sendo matéria. Nós vamos continuar nos lembrando apenas da nossa vida carnal, apenas da nossa mãe terrena, a terra. Mas nós não somos terra, queridos, nós não somos este pó e esta cinza. Nós somos, queridos, dentro deste pó, deste corpo criado pelo pó, tem um espírito, o Espírito do Pai, que ele colocou em nós para que nós tivéssemos vida espiritual, além da alma. E este espírito, queridos, ele precisa ser despertado pelo Espírito Santo de Deus, para nós acordarmos e saber quem nós somos. Nós somos a semelhança do Pai. Não somente a imagem, mas a semelhança. E assim, tendo esta consciência da semelhança, nós temos que saber que nós temos que retornar para o Pai. Retornar para o Pai. E para nós retornarmos para o Pai, queridos, nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos. Quem é que faz isto? Jesus. Para Jesus nos levar, nos tornar sua noiva, sua igreja, para nos levar para o céu, ele precisa nos despertar espiritualmente, para que nós possamos saber quem nós somos em Deus. Nós somos filhos e possuímos em nós o Espírito de Deus. Para que quando nós sairmos desta terra, a nossa alma ir para o céu juntamente com este Espírito de Deus que está em nós. Senão, queridos, a nossa alma vai para o inferno e o Espírito de Deus que está em nós volta para Deus. Por isso, esta passagem aqui diz que Jesus vindo, ele despertou a sua noiva debaixo de uma macieira, né? Debaixo, queridos, daquela árvore em que nós caímos em pecado. Quando Deus disse que não era para comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal que estava representada no jardim do Éden como uma árvore de fruta natural, mas naquela árvore ela tinha um mistério. Aquela árvore, ela mexia, ela mudava o seu estado. E eles, comendo daquela árvore, tiveram o seu estado espiritual mudado. E os seus olhos foram abertos. E eles conheceram que eram
pecadores. Ou seja, comendo daquela árvore, conheceram o bem e o mal e logo optaram pelo mal, desobedecendo a Deus, perdendo as forças de buscar por Deus, porque se agradaram daquilo que comeram. Então, queridos, o que aconteceu com esta atitude de Adão e Eva, depois que comeram da fruta que abriu o entendimento, abriu os olhos espirituais, e eles conheceram bem o mal, o que foi que aconteceu a partir dali, queridos? É que o homem, representado ali por Adão e Eva, descoberto o bem e o mal, amou mais o mal, gostou mais do mal. E eles, gostando do mal, que eles tiveram seus olhos espirituais abertos para algo que lhe foi mal, que lhe condenou eternamente, a morte eterna. Porque o homem, queridos, depois de ter os seus olhos abertos, conheceu bem o mal, preferiu o mal. E por isso a necessidade de Jesus vir e despertar. Porque os olhos espirituais, queridos, quando prefere o mal, ele fica totalmente cego para o bem. Porque só o Espírito Santo de Deus pode abrir os nossos olhos para enxergar novamente que há um bem, que há um lado bom, que há um lado da luz. E que dentro deste lado da luz existe. E nós vemos a descobrir que para nós entrarmos na luz, nós temos que fazer uma entrega total e absoluta para Deus, nos convertendo de mal para o bem, de pecador para homem fiel a Deus, que cumpre os seus mandamentos. Então, este despertar de Jesus para com a igreja, queridos, é quando esta igreja permite ser despertada. E quando é que nós permitimos ser despertados? É quando nós amamos a Deus, amamos este noivo que vem despertar esta noiva, a ponto de nos entregarmos totalmente, corpo, alma e espírito, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que eles abram os nossos olhos espirituais e nos mostre quem nós somos e o quanto nós somos amados pelo Pai e pelo Filho, a ponto deste Pai enviar o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar deste mundo. Mas para que isso aconteça, queridos, deve haver um amor recíproco entre a noiva e o noivo, entre nós e Deus. Tem que haver uma reciprocidade amorosa para que este encontro aconteça, para que este despertar aconteça e realmente nós venhamos a ter os nossos olhos espirituais abertos e nós venhamos entender quem nós somos, queridos, em Deus, que nós somos filhos de Deus e precisamos, queridos, retornar para Ele. O versículo 6 diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Este versículo 6, queridos, está falando de um amor profundo que Deus tem por nós, que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. O Pai, queridos, quando Ele vê que nós amamos a Ele e que nós estamos dispostos a nos entregar inteiramente, quando nós nos entregamos inteiramente, queridos, o Pai, Ele nos ama de maneira tal que Ele tem um ciúme tão grande, queridos, que Ele é capaz de matar. Ele é capaz de exterminar. Ele é capaz, queridos, de destruir com uma nação inteira por uma alma só. Tão grande é o amor do Pai para conosco. Aqui diz
Põe-me como selo sobre o teu coração. Ou seja, queridos, quando o Pai fala assim, quando Jesus fala assim, põe-me como selo no teu coração, o que Jesus está se referindo, queridos, é que é para nos entregarmos a Ele totalmente, inteiramente, profundamente. A ponto, queridos, de todo aquele que olhar para nós, ver a olhos nus, de maneira espiritual e material, que nós pertencemos a Deus, que nós estamos selados por Deus, que em nós existe o Espírito Santo de Deus, que nós somos de Deus, queridos. A luz e as trevas reconhecem aquele que realmente pertence a Deus. O inimigo conhece, se tem um que conhece aquele que pertence a Deus, é o inimigo, o qual está selado com o Espírito Santo de Deus. Quando ele diz, põe-me como selo, querido, nós temos que estar selado com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quando isto acontecer, todos vão ver, seja no material, no espiritual, todos vão ver a quem nós pertencemos. De olhar para nós já vão saber, o Espírito Santo habita em nós. E desta maneira, luz e trevas, material e sobrenatural, vai saber que nós estamos selados com o selo da promessa. Sobre o nosso coração está o tremendo amor por Jesus, que nos faz, queridos, abandonar tudo, morrer para o mundo e nos entregarmos verdadeiramente para eles, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este selo, queridos, retrata uma entrega total, proveniente de um amor puro, de um amor perfeito, de um amor imutável. Qual é este amor, queridos? O amor que nós devemos nutrir pela Trindade. Porque do contrário, queridos, nós não vamos receber este selo sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, o selo do Espírito Santo, que imediatamente nos sela quando nós decidimos nos entregar verdadeiramente ao Pai e ao Filho, debaixo deste amor tão grande. Continuando ainda no 6, diz: porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labareda do Senhor. Querido, veja como é que as coisas são tratadas com Deus. Queridos, as coisas com Deus não é religião. As coisas com Deus não é teoria. As coisas com Deus não são naturais. Com Deus as coisas são profundas. Olha o que diz este versículo. Porque o amor é forte como a morte. Querido, Jesus nos amou de uma maneira tão grande que ele decidiu vir morrer por nós. Tão grande, tão incomensurável. Era o amor de Jesus por nós, é o amor do Pai por nós. Que eles não mediram consequência. O Pai não mediu consequência quando enviou Jesus para a terra, mesmo sabendo por tudo que Jesus ia passar. Mas o amor do Pai era tão grande para conosco, é tão grande, que ele enviou a Jesus. E Jesus, mesmo sabendo, queridos, que até pela morte ele ia passar, mas ele nos ama de uma maneira tão tremenda, que ele não olhou para isso. Ele veio e morreu, e morte terrível. E ele já sabia pelo que vinha passar, mas ele veio por este tão grande amor. E deste mesmo jeito, queridos, tem que ser o nosso amor por Jesus, a ponto de nós negarmos a nós mesmos. E se for para morrer, queridos, que nós
morramos assim como morreram os nossos antepassados, apóstolos, discípulos e muitos outros que morreram, porque este amor, queridos, que está sendo tratado aqui, o amor do Pai para conosco, ele é tão grande que ele vai além da morte. E por este amor, queridos, Deus mata, porque o ciúme que ele tem de nós, o ciúme que ele tem por nós é tão grande, queridos, que as promessas do Pai para com aqueles que tira um dos seus pequeninos dos seus braços são terríveis. Jesus disse, quando ele esteve neste mundo, ai daquele que desviar um destes pequeninos. E muitas são as promessas do Pai, muitas são as ameaças do Pai e do Filho para com aquele que desviar, tirar uma alma do reino dos céus. São muitas as promessas, tão grande, queridos, é este amor. Mas, da nossa parte, não deve ser diferente, não pode ser diferente. E Jesus citou diversas passagens dizendo que nós temos que amar Ele sobre todas as coisas. Queridos, é sobre todas as coisas. O Pai citou diversas vezes, eu não vou citar, citar aqui as passagens bíblicas, porque além de eu não lembrar, que eu não lembro muito das passagens, das referências, mas porque são muitas dentro da palavra, onde o Pai tem todo um zelo, todo cuidado, onde Jesus tem todo o zelo, o Espírito Santo foi citado por Jesus, que ele tem ciúmes de nós, e é ciúme grande, queridos. É ciúme grande, são ameaças grandes que o Pai e o Filho fazem para aqueles que desviar uma ovelha. Um daqueles que amam o Pai, um daqueles que querem seguir caminho direito para o Pai. É amor grande, queridos, que traz este tipo de colocação aqui nesta pequena passagem. O versículo 6 ainda no final diz: as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Olha só. A força desse amor, o poder desse amor. O Deus, queridos, ele é totalmente amor. Ele é amor. Mas ele é poder e é justiça. Veja lá do que se está tratando aqui desta passagem. Está falando deste Deus, deste Pai, deste Filho, deste Espírito Santo, que são totalmente amor. Um amor, queridos, tremendo. Um amor poderoso, que ele é descrito aqui como fogo. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Olha o tamanho, queridos, deste amor. Olha a profundeza deste amor. Olha a grande necessidade, queridos, de nós mergulharmos neste amor. Porque nós fomos feitos, criados por Deus, queridos, para carregar este tão grande amor pelo Pai, a ponto de nós também fazermos o mesmo que Jesus, que morreu por nós. Nós também temos que amar de tal maneira, a tal ponto de também morrermos por ele, se for preciso. Mas uma necessidade grande que há é de nós morrermos para o mundo, morrer para nós mesmos, morrer totalmente, queridos, para esta terra, a fim de que nós tenhamos a condição de ser despertado por este esposo da nossa matéria, do nosso homem natural, e podermos entrar inteiramente no sobrenatural, porque só no sobrenatural, queridos, nós vamos poder concretizar este relacionamento profundo e amoroso
mútuo entre nós e o Pai, entre nós e o Filho e o Espírito Santo. O versículo 7 diz: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Olha que maravilha, queridos. Quando Deus decidiu destruir com a raça humana através do dilúvio, Deus preservou esse amor. A Bíblia diz que Noé era um homem íntegro e temente a Deus. Noé, queridos, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Eu não quero nem me aprofundar muito aqui porque é muito assunto, mas eu vou fazer um pequeno relato. Noé, ele amava tanto a Deus, queridos, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que para você entender, quando Deus veio falar para ele que era para ele fazer a arca, queridos, ele não duvidou. Era absurdo aquele mandamento, queridos, na época de Noé. Ali nem água tinha. E o tamanho daquele barco. Como era que Noé ia fazer um barco imenso, ia colocar todos aqueles animais dentro, e ia tirar como aquele barco dali, com todos aqueles animais, de que maneira Noé ia arrastar aquele imenso barco? Então, para Noé, queridos, aquilo era absurdo. Mas Noé, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, queridos, que quando Deus mandou que Noé fizesse aquela arca, depois de lhe falar a respeito do dilúvio, Noé imediatamente acreditou, ele não questionou, ele simplesmente foi e fez. Fez a arca ao mesmo tempo que ele pregava e avisava: olha, gente, vai haver um dilúvio. Vai haver um dilúvio. Então Noé, queridos, diante daquele mandamento do Pai e daquela promessa que ele faria aquilo, ele promoveria aquele enorme dilúvio, Noé pensou: Deus está falando, Deus vai fazer. E eu preciso fazer essa arca, porque é a única maneira de eu salvar a mim e a minha família. Noé, queridos, ele tinha tanta intimidade com Deus, que quando Deus falou daquela absurda promessa para Noé, imediatamente ele acreditou. E ele não só construiu a arca, como ele avisou o povo: olha, gente, Deus falou que ele vai trazer um grande dilúvio, vai inundar a terra e vai matar todo mundo. Queridos, que absurda era aquela promessa. Mas Noé acreditou tanto naquele absurdo que ele fez a arca e ele avisou o povo que aquilo ia acontecer. 100 anos, queridos, se passaram. E Noé construiu aquela arca e avisava o povo: olha, vai acontecer um dilúvio, vai acontecer um dilúvio. Por que isso aconteceu, queridos? Por que Noé fez isto? Porque Noé era íntimo de Deus. Noé amava a Deus. E Noé, queridos, com a sua família, foram os únicos que Deus pôde salvar, que Deus salvou, porque o resto, ninguém amava a Deus, estava totalmente corrompido. Mas o amor por Deus, querido, veio sendo preservado desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva, o amor por Deus, da humanidade para com Deus, ele veio sendo preservado. Poderia ter terminado lá no Adão e na Eva, que imediatamente caíram em pecado, que não terminou. Adão e Eva tiveram 2 filhos, um bom e um mau. O mau matou o bom, né? Mas o que aconteceu? Adão e Eva tiveram mais filhos, até que chegaram em 7, até que chegaram em Enos. E dali novamente nasceram filhos bons a Adão e Eva. E ali, a partir de Enos, o nome de Deus, eu não sei, mas foi de Enos, o nome de Deus voltou a ser invocado. O Abel morreu, que tinha intimidade com Deus, que amava a Deus, que todos os seus sacrifícios eram aceitos por Deus. Por quê? Porque Abel amava a Deus, tinha intimidade com Deus, conversava com Deus, a ponto dos seus sacrifícios serem aceitos por Deus. Morto Abel,
Adão continuou tendo filhos até que chegou em Enos, e dali de novo Enos tornou a ressuscitar, levantar o amor por Deus. E assim foi, até que chegou em Noé. Enquanto a raça humana toda, com exceção de Noé, estava corrompida, tinha Noé que amava a Deus. E o que foi que Deus fez? Embora as muitas águas tivessem submergido a terra e morto toda a humanidade, mas sobrou Noé. As muitas águas não puderam apagar este tão grande amor. Porque não era qualquer amor, queridos. Era grande amor. Noé obedeceu a Deus de tão imediato, por quê? Porque Noé tinha intimidade com Deus, a ponto de conhecer Deus. Para quando Deus veio com aquele absurdo de promessa, Noé imediatamente acreditou e fez conforme o Senhor mandou. E o Noé, por amar a Deus, Deus o salvou. O amor de Deus, queridos, para conosco e o nosso amor para com Deus não tem o que mate, não tem o que acabe, porque o próprio Deus preserva aquele que Ele ama. Nada, nada nos separa do amor de Deus. Pode vir o que for, quando nós amamos a Deus verdadeiramente, Deus mesmo vai cuidar de nós. Então aqui está escrito no versículo 7, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Queridos, o amor de Deus nunca vai se acabar por nós, muito menos o amor daquele que ama a Deus. Deus mesmo vai preservar aquele que Ele ama de uma maneira tal, queridos, que Ele vai fazer de tudo, até mesmo criar um dilúvio, até mesmo criar de tudo que Deus já fez na face dessa terra. Mas aquele que ama Ele, Ele mesmo vai preservar. Porque, queridos, o nosso amor por Deus tem que ser um amor verdadeiro. Um amor que realmente nos leve a ter uma intimidade sobrenatural com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E ainda que tudo seja oferecido por este amor. Tudo, queridos, que tiver, olha o que diz, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Queridos, quantos desprezaram tudo por amor a Deus? Davi foi um exemplo disso. Davi era um homem rico. Davi se tornou rei sobre Israel e era próspero. Mas o seu amor por Deus estava em primeiro lugar. Jó era um dos homens mais ricos da época dele. E quando foi para ele passar pela sua prova, nada, a perda total de tudo que Jó tinha, incluindo seus filhos, não apagou, não afetou, nada afetou o amor que Jó tinha por Deus. Abraão foi a mesma coisa, Jacó foi a mesma coisa, e muitos que amaram a Deus sobre o material, o espiritual. Eles amaram a Deus sobre todas as coisas, porque amor verdadeiro por Deus, queridos, tem que ir além da matéria, tem que ir além da vida e além do espiritual. Como assim espiritual, irmã? Porque tem gente, queridos, que é envolvido com as trevas. É espiritual, mas é envolvido diretamente com as trevas e não com Deus. Os que mexem com as trevas amam as coisas das trevas, muitas das vezes, mas não amam a Deus.
Mas quando nós amamos a Deus verdadeiramente, nós amamos sobre todas as coisas. Nós temos que amar sobre todas as coisas. Quantas e quantas pessoas, queridos, estão envolvidas com as trevas, envolvidas com o sobrenatural, mas não por causa de Deus, é por causa das trevas mesmo. Amam o pecado e não querem saber de Deus. E esta palavra, queridos, ela está falando deste amor tão verdadeiro, deste amor tão grande, tão profundo, que é o amor de Deus para conosco, mas que nós também temos que ter este mesmo amor grande, que vai além do bem e do mal, da matéria e do sobrenatural. Nós também, queridos, temos que amar a Deus desta mesma maneira. E quando houver esta profunda reciprocidade amorosa entre Deus e nós e Deus, aí sim, queridos, este amor que está sendo citado aqui, do esposo para com a esposa, de Jesus para com a sua igreja, da sua igreja para com Jesus. Porque parece até, queridos, que é só Jesus que tem que amar profundamente, verdadeiramente, com amor tão grande assim. Parece que é só Jesus que tem o dever de nos amar. Não, queridos, nós também temos que buscar ter com Deus um amor destes, tão profundo a ponto de nós morrermos para nós mesmos. E literalmente morrermos, queridos, nesta vida, se for o caso. Amém? Vamos orar, queridos, que nosso vídeo já vai para 1 hora. E eu não ia fazer um vídeo muito longo, mas deixei por conta do Espírito Santo. E foi dando em todo este tempo, quase 1 hora. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus por esta tão grande palavra. E pedindo ao Pai que Ele nos conceda que nós viemos o amar desta maneira que Ele nos pede que nós amemos aqui. Oh, queridos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, oh Pai, muito obrigada por esta palavra, Pai. Muito obrigada, meu Pai, por este exemplo de amor, meu Pai Santo, que Tu nos dá aqui. Pai querido, que nós possamos te amar desta mesma maneira, com esta mesma intensidade, meu Pai, a ponto de nós deixarmos tudo, meu Pai Santo, negarmos até a nós mesmos por Ti, meu Pai. Que nós venhamos conseguir, meu Pai, te amar desta maneira, que nós possamos buscar, meu Pai amado, este relacionamento amoroso, assim como foram, Senhor, os grandes da Bíblia, desde a criação que te amaram, Pai. E Tu preservaste, meu Pai, este amor, até chegar em nós, meu Pai Santo. Foi por amor, meu Pai, que Tu vem preservando, meu Pai, esta humanidade até hoje, Pai. A hora que a Tua igreja sair da face desta terra, meu Pai querido, grande será a destruição. Mas enquanto nós estivermos aqui, meu Pai, Tu vem preservando céus e terras por aquele que Tu ama, Pai. E por aquele que Te ama, meu Pai Santo, principalmente. Muito obrigado, Pai. Jesus, querido, muito obrigada. Olha que coisa maravilhosa, Jesus. Que coisa tão maravilhosa, meu Jesus amado. Que amor lindo, que amor tremendo, que amor maravilhoso. Jesus, querido, que vai além do natural. Oh, Jesus, querido, que se resume, papai, que acontece, Jesus, querido, no sobrenatural. Meu Jesus, que maravilha, que profundeza, que coisa tremenda, Jesus, querido, Jesus Santo. Muito obrigada, Jesus, querido, em nome deste amor, Jesus Santo, nós queremos te pedir, eu quero te pedir neste momento, te apresentar, Jesus, querido, todos aqueles que precisam, Senhor amado, do teu socorro, todos aqueles que necessitam, Jesus, querido, da tua bênção, do teu acolhimento, Jesus, do teu socorro, Senhor, tão profundo nas suas vidas, nas suas almas, nas suas necessidades. Jesus, querido, eu quero apresentar, Jesus Santo, aqui deste culto, nesta oração. Não sei se este vídeo vai chegar até ela, não sei como é que tu vai fazer, Jesus Santo, mas eu quero apresentar diante de ti, Senhor, a Preta Gil, aquela cantora, Jesus querido, tu sabe, esta moça, Senhor, que é cometida pelo câncer, vem lutando pela sua vida, vem lutando pela sua cura diante das coisas materiais, diante das coisas, Senhor querido, que até aqui não tem lhe beneficiado. Jesus querido, Jesus
Jesus amado, esta moça ainda vive, Jesus querido, ela ainda está viva, apesar dos seus problemas, Senhor, da sua condição, mas ainda está viva. Jesus querido, eu quero te apresentar, Jesus Santo. E todo aquele que vê, Senhor, e ouvir deste vídeo, que faça a mesma coisa. Eu quero te apresentar esta moça, Senhor, que diante da sua necessidade. Jesus, ela já correu para todos os lados, Jesus querido, e ela não tem visto, Senhor querido, a solução que ela procura, a solução que ela espera, a cura, Senhor amado, Jesus Santo, olhe. Esta moça, Senhor querido, está à beira da morte, Senhor querido, ela se vê e muita gente tem visto ela nessa condição. Jesus Santo, Jesus querido, eu quero te pedir, socorre esta moça. Socorre esta pessoa, Senhor querido, socorre, Jesus Santo. Talvez ela não te conheça como deveria, não tenha procurado por ti como deveria, a ponto, Jesus, de desenvolver por ti este grande amor tremendo, Jesus querido. Ó, Jesus, eu quero te pedir, olha por esta moça, Senhor, olha por ela, Senhor querido, olha, Jesus querido, com a tua infinita misericórdia, Senhor, que tu curaste todos aqueles independentes, Senhor, desde que tenha fé, desde que te procure em ti, Jesus querido, eu quero, Senhor querido, interceder por esta moça. Cura a Preta Gil, Senhor, cura, Senhor da glória, cura, Senhor querido, aleluia, arranca esta moça, Senhor querido, deste vale da sombra da morte, arranca esta moça, Senhor, lhe respondendo conforme os seus anseios. Jesus, meu amigo, tu tens o poder de curar, tu tens o poder de sarar, tu tens o poder de lançar por terra tudo aquilo, Senhor, que vem permitindo essa situação na vida da Preta Gil. Senhor querido, Senhor amado, que esta moça seja alcançada pela tua infinita misericórdia. Jesus Santo, porque tu pode curar, Jesus Santo, tu pode sarar, tu pode restabelecer prontamente a saúde dela, para que ela tenha a chance, Senhor querido, de te conhecer, de saber quem tu és, Senhor querido, de saber, Senhor amado, o quanto tu a ama, e o teu amor por ela continua de pé, e o quanto tu tens o poder de atender o seu grito, de atender o seu pedido de socorro, Jesus, que ela venha fazer tudo aquilo que é necessário para que ela possa mover os teus braços, Jesus querido, Jesus Santo, eu te peço. Alcança esta moça, Senhor, alcança esta moça, Senhor querido, poderosamente, Senhor, com teu sangue derramado na cruz do Calvário, vai lançando por terra todo impedimento, Senhor, tudo que impede, Senhor, que ela receba a cura, tudo que impede que ela receba o saramento da sua enfermidade. Jesus, sara, sara com teu sangue, Senhor, que é capaz de curar. Jesus, sara toda a sua enfermidade, tudo aquilo que está ferido, tudo aquilo que está aberto, tudo aquilo, Senhor querido, que causa, Senhor, esta grande ferida no seu corpo, no poder que é no teu sangue, Jesus querido, no poder que é no teu nome, Senhor querido, sara esta enfermidade, recupera prontamente a vida desta moça, recupera, Senhor amado, o seu corpo físico, vai sarando por onde tem enfermidade, Senhor querido, vai lavando no teu sangue, vai expulsando todo o mal, todo impedimento das trevas, todo impedimento do adversário da sua alma, todo engano, Senhor querido, toda impureza, Senhor querido, vai lançando por terra, todo impedimento, Senhor querido, de onde quer que venha, que está impedindo que esta moça seja sarada, que está impedindo que esta moça receba a cura, Senhor querido, perdoa os seus pecados, ouve o seu lamento, desperta o seu coração para falar contigo. Jesus querido, aponta o Senhor amado, que ela seja retirada, Senhor, deste vale, que ela venha ter um encontro contigo, Jesus, que ela venha saber quem tu és, que ela conte o seu testemunho. Jesus, eu te peço, Senhor querido, faz assim, se for da tua vontade, Senhor querido, ouve, Senhor querido, esta oração, ouve esta intercessão, Senhor da glória,
Faça isto, Senhor, por esta moça, Senhor querido e amado Jesus. Quero te apresentar, Senhor, aqui também o presidente Jair Bolsonaro. Senhor querido, onde tu me manda, Senhor querido, tu põe no meu coração também, como assim de muitas pessoas, Senhor querido, que intercedam, Senhor, por estas duas pessoas também, Jesus querido. Jair Bolsonaro e Preta Gil, Senhor da glória, Jesus Santo, Senhor. Este homem está nas tuas mãos, Senhor querido. Ele está, Senhor, debaixo, Senhor, do teu querer. A tua mão se move sobre a vida dele. Jesus Santo, em ti está a sua confiança. Jesus querido, Jesus amado, ouve a minha oração e ouve a oração de todos aqueles que têm intercedido diante da tua presença pelo Jair Bolsonaro. Senhor querido, cura este homem, Senhor, levanta este homem deste leito, Senhor. Vai sarando as suas enfermidades, Senhor querido. Vai sarando, lhe dá, Senhor querido, pronto restabelecimento, Senhor, para que ele possa, Senhor, fazer tudo aquilo, Senhor, que tu tens projetado na vida dele, Senhor. Jesus querido, que ele possa ter condições de cumprir com tudo aquilo, Senhor, que tu queres fazer através da vida dele, Senhor da glória. Cura este homem, levanta este homem do seu leito, restabelece prontamente, Senhor, e lhe devolve, Senhor, a sua missão, Senhor querido, que tu o chamaste na face desta terra, que ele venha ver o teu agir. Vê, Senhor amado, a tua mão sobre a sua vida, Senhor querido. Levanta, Senhor da glória, conforme a tua vontade, Senhor. E assim, meu Pai, eu te apresento estas duas pessoas, Senhor da glória, Jesus Santo, Espírito Santo, e que assim vai acontecendo, Senhor querido, vai acontecendo conforme a tua vontade, meu Pai querido. Muito obrigado, ó Pai. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Querido, se você chegar neste vídeo e sentir no seu coração de se inscrever, se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe, nos ajude, queridos. Nos ajude a fazer esta obra, que é levar o evangelho do reino sobre a face da terra. E que esta palavra alcance cada coração que porventura vier encontrar estes vídeos, queridos. E vamos prosseguindo adiante com esta obra. Em nome de Jesus eu agradeço a todos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe poderosamente. Amém.